Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos trabalhar o nosso exercício de revisão. Vejamos agora a nossa primeira questão. Marque a alternativa que indica corretamente o conceito de eletrostática. A alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D, onde a eletrostática ela estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas em repouso em um corpo que de alguma forma ele ficou eletricamente carregado, também denominado de eletrizado, ok? Vamos analisar agora a nossa segunda questão. Julgue os itens a seguir em verdadeiros e falsos e marque a alternativa correta. Nós temos aí no nosso primeiro item. Nos corpos neutros, o átomo se apresenta com número de elétrons igual ao de prótons, ou seja, ele encontra-se no seu estado fundamental? Sim, é verdadeiro. Então, quando um átomo ele está neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Ele não está perdendo e nem ganhando elétrons, ok? Eles estão no estado fundamental. Então, o nosso primeiro item ele é verdadeiro. Vamos analisar o nosso segundo item. Quando um corpo ele possui uma maior quantidade de cargas positivas, sabemos que são os prótons, dizemos que esse corpo está eletrizado positivamente. Ok, está correto. Então, nós temos que quando um corpo ele está carregado positivamente, o que aconteceu com ele? Os elétrons saíram desse corpo. Esse corpo ele perdeu elétrons, tá? Então, ele se encontra carregado positivamente, com falta de elétrons, tá? Esse item também ele é correto. Vamos analisar o nosso terceiro item. Um corpo eletrizado positivamente, podemos dizer que esse corpo ele perdeu elétrons? Sim, é verdadeiro. Então, quando você eletriza um corpo, você mexe com a quantidade de elétrons. Ou o elétron sai do átomo, ou ele chega no átomo. Nunca você mexe com o número de prótons desse átomo, ok? Vamos analisar o nosso quarto item. Quando um corpo possui uma maior quantidade de cargas negativas de elétrons, podemos dizer que esse corpo ele perdeu elétrons? Não. Preste atenção que se o corpo ele está com uma quantidade muito grande de elétrons, isso quer dizer que os elétrons chegaram até ele. Ele está recebendo elétrons e não perdendo, tá? Então, esse quarto item, ele é falso. Vamos analisar o nosso quinto item. Nós temos aí, quando um corpo possui uma maior quantidade de cargas positivas, que são os prótons, podemos dizer que esse corpo encontra-se no seu estado fundamental? Não, isso é falso. Quando um corpo ele está carregado positivamente, é porque ele está com falta de elétrons. Lembrando que vimos que quando um corpo ele está no seu estado fundamental, quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons, certo? Ele está um corpo neutro, tá? Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C. Somente os itens 1, 2 e 3, eles são verdadeiros. Vamos analisar agora a nossa terceira questão. De acordo com o princípio da eletrostática, marque a alternativa incorreta. Preste atenção que nós queremos a alternativa falsa, ok? Então, a alternativa incorreta é a letra C. Nós temos que quando as partículas estão eletrizadas com cargas de sinais contrários, elas se repelem. Lembrando do princípio da eletrostática, que os corpos, quando eles estão de sinais contrários, eles vão se atrair. E se eles estiverem com o mesmo sinal, não importa se ambos os corpos são positivos ou negativos, a tendência deles é se afastar, é se repelirem, ok? Então, corpos
de mesmo sinal se repelem. Corpos de sinais contrários, eles se atraem, tá? Então, a nossa alternativa é a letra C. Vamos analisar agora nossa quarta questão. Os corpos eletrizados. Nós vimos os processos: atrito, contato e a indução nas nossas aulas. Eles ficam carregados, respectivamente, com cargas de que sinal? Então, lembrando que nós vimos no atrito, no contato, na indução. Eu quero saber como ele fica depois de cada processo. Então, no atrito, quando você atrita dois corpos, eles ficam de sinais contrários. Um fica positivo e o outro negativo, certo? Já no contato, as cargas deles, eles ficam iguais. Se um corpo no início ele é carregado positivamente, no final, os dois corpos, os corpos que irão estar em contato, eles também vão ficar positivamente. Se no início o corpo estava negativamente, no final do processo, também os corpos irão estar negativamente, ok? Já na indução, os corpos, as cargas desses corpos serão também contrárias, tá? De sinais contrários. Então, a alternativa que você deve marcar é a alternativa E, tá? Vamos agora ver a nossa quinta questão. Ao atritarmos dois corpos, é possível que eles fiquem eletrizados, certo? Marque a alternativa que indica o processo que ocorre nos átomos durante o atrito. Eu quero saber como ocorre dentro dos átomos durante esse atrito. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C, onde ocorrerá a transferência de cargas elétricas dos elétrons, onde um corpo irá ceder elétrons para o outro. Então, quando você atritar dois corpos, um corpo ele vai perder elétrons e o outro vai receber essa mesma quantidade de elétrons, ok? Vamos analisar agora a nossa sexta e última questão. No momento de uma tempestade, um avião em voo, ele foi atingido por um raio. Em relação à tripulação, pode-se afirmar. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D, onde a tripulação ele não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica ela atua como uma blindagem. Lembra que nós estudamos a gaiola de Faraday? Pois é, as cargas elétricas elas ficam ao redor nesse caso, do nosso avião. Elas ficam somente para o lado de fora do avião, até com que todas essas cargas elétricas elas saiam do avião, ok? Então, nós já estudamos também sobre a gaiola de Faraday, ok? Qualquer dúvida, revejam os nossos vídeos, tá? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.